O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, ainda sobre Jesus falando em parábolas, foram 3 domingos, ontem foi o último. Jesus falava com tanta clareza sobre a parábola, as parábolas do reino. E hoje ele retoma a liturgia de hoje, como que reforçando a temática, as 2 parábolas do reino dos céus. O reino dos céus é aqui hoje comparado como uma pequena semente de mostarda, a menor de todas, no tempo de Jesus. É o que ele conhecia. Hoje sabe-se que tem semente menor que a de mostarda. No entanto, era o contexto que Jesus vivia, era o mundo, a cosmovisão que ele tinha, limitada por ser verbo encarnado, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas aqui não é essa a questão é mostrar que pequenas atitudes, elas interferem e produzem grandes frutos. O grão de mostarda plantado, pequeno, ele por si só, sem muito esforço, porque a semente é boa, porque enquanto potência a semente, ela tem a árvore da mostarda dentro de si, vai se tornar ato, mas é potência. A antífona, exatamente a antífona do Evangelho, nos faz compreender o que quer dizer. Nós cantávamos no Salmo: esqueceram o Deus que os gerou. Lembra disso? Cantamos no Salmo hoje. Esquecemos o Deus que gerou o homem, esquecemos o Deus que nos criou para o convívio com Ele, esquecemos deste Deus que nos gerou para sermos a sua imagem e semelhança. E quando esquecemos o Deus, esquecemos da nossa própria natureza. Repito, porque é muito importante entender isso. Esquecendo de Deus, nós esquecemos da nossa própria natureza. Faço um parênteses hoje na leitura orante, inclusive uma foto, acabei de colocar nas redes sociais, e eu queria que vocês comentassem, porque nos traz um grande ensinamento, Êxodo, quando Deus, diante da fome do povo, não só um dia, mas o próprio livro do Êxodo diz que por 40 anos, enquanto o povo estava no deserto, mandou o maná, que era como que pequenas sementes
que tinha um gosto. Que gosto que tinha, padre, o maná? Eu nunca comi o maná, mas é um gosto de bolo de mel. A própria palavra diz. Mas que diz lá que a orientação a Moisés e a Arão era que o povo pegasse só os litros de maná suficiente para matar a fome do dia. Cada um pegasse proporcional à sua família. Mas, e Deus dizendo, todos os dias eu lhes darei. Mas teve alguns que foram e pegaram a mais. Como que dizendo, vou garantir hoje, eu não sei se amanhã Deus vai ser providente. Então eis aí a lição. Deus querendo que todo dia a pessoa se lembre. Todo dia, Pai, o pão nosso de cada dia, nunca esqueça isso. E o maná, lembrando, é uma prefiguração da Eucaristia. Mas todos os dias, ao despertarmos, lembramos de Deus. E Deus se lembra de nós. Todos os dias nos dando o alimento. E todos os dias recolhendo o alimento. Deus se lembra dos seus filhos todos os dias. E quer que nós nos lembremos dele todos os dias. Então, quando se esqueceu isso, já no tempo de Moisés, mas depois, o ser humano esqueceu quem nos gerou, esqueceu quem nos libertou. E se nós fizermos isso, nós iremos exatamente esquecer que todo dia Deus nos sustenta. E vamos querer acumular, querer juntar litros e litros de maná. E o que aconteceu? Aqueles que juntaram, no outro dia foram olhar o maná, estava cheio de bicho e cheirando mal. Está lá bem claro. Esquecer que Deus nos gerou, esquecer que Deus nos sustenta, e que essa vida, meus irmãos, que nós levamos aqui é pela graça de Deus. Por isso, a antífona aí da aclamação vai nos dizer: Deus nos gerou pela palavra da verdade, como primícias de todas as criaturas. Deus nos gerou pela palavra. O reino dos céus é como uma semente. E é nesse contexto que nós estamos aqui rezando pelas almas. E, meus irmãos, é de grande valia. Tanto que, terminado de explicar a Salve Rainha, eu quero explicar um pouco sobre o catecismo da Igreja Católica, sobre a nossa vida aqui na terra e depois da morte. Vou continuar explicando, porque eu acredito muito que muitas coisas nós fazemos porque não sabemos. Muitas coisas nós não damos valor, porque nós não nos explicaram. Como disse o eunuco, chegou Filipe, o diácono, e disse para ele: o que você está lendo? Olha, eu estou lendo a Sagrada Escritura, mas eu não entendo nada, e não há quem me explique. E Filipe se senta na liteira e começa a explicar a palavra de Deus, começa a explicar as coisas de Deus. E naquele momento o eunuco disse: pare tudo, pode parar, mandem parar a minha liteira, que era um meio de transporte, eu quero ser batizado. Por isso eu acredito muito em a gente aprofundar a nossa fé, aprofundar a Sagrada Escritura, aprofundar aquilo que é nosso grande depósito da fé. Porque com certeza, se cada um procurar explicar, o outro compreender, mas não só compreender e viver, muitos seriam reavivados na fé. Eu acredito muito na catequese. Filhos queridos, por isso nessa pandemia eu tenho me esforçado, não tendo que viajar, podendo celebrar todos os dias, posso começar sempre as minhas
catequeses. Como vai ser depois, não sei. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas enquanto estamos assim, vamos seguir. Veja hoje a liturgia, depois desse preâmbulo. O grão de mostarda, ele cresce e vira uma árvore, e as aves do céu vêm se associar a ela, vêm se aproveitar, vêm no sombrio, vêm ali para comer das sementes. Assim também, o grão de mostarda, eu disse que são pequenas bondades, são pequenos atos, que colocado no mundo, como também pequenos punhados de fermentos, que fazem a diferença. Nós vivemos nessa graça, os santos. A vida dos mártires, o sangue derramado, a vida daqueles que foram purificados em vida. Ontem, inclusive, teve uma reação nas redes sociais, que eu explicava sobre por que os santos sofrem. E os santos, bendito o sofrimento em vida, que os santos sofrem muito. Expliquei, se não me engano, não sei se foi na missa das 11, porque eu li depois, era 1 e pouco, pessoas relutando. Meus irmãos, é a mais pura verdade. Por que os santos sofrem tanto? Por que São João da Cruz sofre? Ontem eu falava de São João da Cruz, que o que é que o levou, falando de Salomão, que disse assim, Salomão, Senhor, Deus dizendo a Salomão, o que queres? Tu podes me pedir, eu te darei. E ele pediu acolhimento, sabedoria, discernimento entre o bem e o mal. E o que leva, por exemplo, São João da Cruz adiante do Senhor, no crucifixo, me pede, João, o que você me pediu eu te darei. Eu quero sofrer e ser desprezado pelos irmãos. O que levava a Santa Teresa a sofrer tanto, o que levava São Pio a sofrer tanto, São Pio de Petreutina com as chagas. Se você olhar para Santa Rita de Cássia, sofrimento. Se você olha para os outros santos, sofrimento, você vai perguntar, mas por quê? Porque são almas tão queridas por Deus, que Deus tem pressa que entre no céu. Então os purifica pelo sofrimento, pela doença, pela cruz, pelas tribulações, para que, purificados na terra, não precise ir para o purgatório, onde será a purificação e se antecipem no céu. Portanto, essa é a teologia espiritual. Se alguém estiver no sofrimento, uma vida cheia de tribulação, como diz Santa Teresa, são os amigos de Deus. Bendita às vezes doença, bendita provação, bendita dificuldade, que ao invés de nos purificarmos no purgatório, nos purificamos em vida, então teremos o gozo antecipado do paraíso. Meus irmãos, isso não é invenção da minha cabeça, isso é a mais profunda teologia cristã, que não é desejar o sofrimento, mas se ele vier, ele é purificador. Porque alguém vai dizer, por que um sofre mais do que o outro? Eu não tenho resposta, mas na própria teologia e na mística cristã, esse é um deslumbre. É só olhar para a vida dos santos. São raríssimos os santos que tiveram vida longa e tranquila. Todos, se não na carne, no espírito, viveram uma tremenda de uma cruz. Por isso os santos sofrem. Por isso o purgatório. Mas isso eu explico outro dia. Mas os santos, os mártires, você vai perguntar assim, quando um mártir morre, quando um cristão é decapitado por causa de Jesus, quando um santo em vida é elevado aos céus, que é um dos que nós podemos dizer que está nos céus, são santos canonizados. Nossa Senhora, São José e outros, eles são a semente de mostarda, que produz fruto, árvore.
e que nós podemos nos usufruir deste bem espiritual. Entenda isso, meus irmãos. Aí está o sentido da própria eclesiologia, do sentido de ser igreja. Sempre se fala de ser igreja por ser comunidade. Tá bom, eu não tiro o mérito disso. Ser igreja, ser povo de Deus, mas também eu pertenço à igreja para gozar, para me valer da sombra, das grão de semente que virou árvore, de alguém que sucumbiu e foi fiel a Jesus. Se você quer outra comparação biológica, os vasos comunicantes, se você prefere, é que nosso Senhor não sabia dos vasos comunicantes. Ele sabia da semente do grão de mostarda que cresce, e depois um grão de mostarda traz os pássaros para a sombra, para o ninho, para se alimentar. Nós vivemos o tesouro espiritual da igreja. Por que ser igreja? Porque eu sozinho na minha fragilidade não consigo, mas unido aos santos, aos mártires, ao corpo místico de Cristo, nesse grão de mostarda, nessa videira, nesse vaso comunicante, nesse tesouro espiritual, eu sou fortalecido. Esse é o mistério de ser igreja. Um dos, não é o, mas é algo que deveria nos fazer ser igreja. Isso é tão apaixonante que aí, se alguém entende isso, como é que ele vai abandonar a igreja? Nunca. Como que ele vai lá abandonar os sacramentos? Nunca. Assim é Nossa Senhora. Se gozamos dos méritos de Maria e da grande graça de Nossa Senhora, é porque ela também está nesse corpo místico do Cristo.